Lei 2176 de 2005 dispõe sobre o novo plano de cargos, carreiras e remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e da outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Seção 1. Considerações iniciais. Artigo 1. O plano de cargos, carreiras e remunerações da Prefeitura de Ananindeua deverá ser gerido respeitando-se os seguintes pressupostos. Inciso 1. Manutenção da autonomia gerencial de cada órgão no limite da garantia da organicidade exigida pelo Poder Público Municipal. Inciso 2. Natureza dinâmica do processo de trabalho que exige competências específicas no cumprimento da atividade fim de cada área, na assimilação permanente de inovações tecnológicas, na produção de novas linguagens de comunicação e no exercício cotidiano de interações sociais. Inciso 2. Cumprimento da função social do Poder Público Municipal e a garantia dos direitos de cidadania da população e dos servidores municipais. Inciso 4. A qualidade dos processos de trabalho no interior de cada órgão, particularmente a interação entre as atividades desempenhadas pelos diversos servidores. Inciso 5. Investida em cargo de provimento efetivo, mediante a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Inciso 6. Garantia de desenvolvimento no cargo com a adoção de perspectiva funcional que tenha presente o planejamento estratégico, o desenvolvimento organizacional e a motivação dos servidores públicos municipais. Inciso 7. Garantia da oferta de programas de capacitação necessários ao desenvolvimento institucional e do servidor que contemplem aspectos técnicos especializados e a formação geral. Inciso 8. Avaliação do desempenho funcional como capítulo do processo de desenvolvimento dos servidores municipais, realizada mediante critérios objetivos decorrentes da fixação de metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho, na participação individual dos servidores e nas expectativas dos usuários dos serviços públicos. Parágrafo único. Este plano tem por objetivo último a implantação de uma gestão de pessoas muito mais moderna, ágil e flexível, visando a consecução da missão social da Prefeitura de Ananindeua, de modo a levar para um munícipe serviços públicos de qualidade capazes de atender às necessidades e os anseios da população que busca a proteção e o amparo do Estado. Seção 2. Definições operacionais. Artigo 2. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Amplitude de vencimento. É o conjunto de níveis salariais correspondentes aos vencimentos pagos a cada cargo. Inciso 2. Área de conhecimento. É o conjunto de informações, conhecimentos e experiências práticas numa área de atuação profissional. Inciso 3. Atividade. É o conjunto de tarefas análogas quanto ao nível de dificuldade e responsabilidade. Inciso 4. Atividade em extinção. É a atividade para a qual não há qualquer tipo de movimentação, ou seja, admissão, acesso e mobilidade. Inciso 5. Atribuições do cargo. É o conjunto de tarefas e responsabilidades de natureza especializada ou variada e que identifica uma ou mais atividades ou postos de trabalho. Inciso 6. Auditoria de cargos. É a análise sistemática e continuada das condições e naturezas das atividades para a atualização do seu conteúdo ocupacional. Inciso 7. Cargo. É o conjunto de atividades e responsabilidades cometidas ao servidor em razão de seu contrato de trabalho. Inciso 8. Cargos de obrigação legal. São cargos que, por determinação de legislação específica e determinação ministerial, mantêm a nomenclatura de registro estabelecido pelo Ministério do Trabalho. Inciso 9. Cargo de provimento em comissão.
é o cargo de confiança de livre nomeação e exoneração, que poderá ser preenchido também por servidor ou empregado de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei, conforme a circunstância. Inciso 10. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público que tem como características essenciais a criação por lei, em número certo, com denominação própria e pagamento pelo município. Inciso 11. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza funcional e hierarquizadas segundo o grau de responsabilidade e complexidade a elas inerentes para desenvolvimento do servidor nas classes dos cargos que a integram. Inciso 12. Classe é o conjunto de cargos da mesma natureza funcional e semelhantes quanto ao grau de complexidade e nível de responsabilidade. É ainda uma subdivisão da amplitude de vencimento. Inciso 13. Código de cargos. É a representação simbólica da nomenclatura do cargo, da classe, da atividade e do nível de vencimento de registro dos servidores. Inciso 14. Empregado público é a pessoa legalmente investida em emprego público, regida pela consolidação das leis do trabalho. Inciso 15. Emprego público é o conjunto de atribuições, são um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a empregado público, que tem como características essenciais a criação por lei em número certo, com denominação própria e pagamento pelo município. Inciso 16. Enquadramento automático é a movimentação do servidor de um para outro cargo / atividade / vencimento, com base no quadro comparativo de cargos / atividades. Inciso 17. Enquadramento funcional é o processo através do qual os servidores serão enquadrados nos cargos previstos nas carreiras criadas pela presente PCCS. Inciso 18. Enquadramento de vencimento é a mudança de uma para outra referência de vencimento. Inciso 19. Estrutura de cargos é a relação de cargos apresentados de forma estruturada, de acordo com a natureza das atribuições, de forma ampla e abrangente, possibilitando assim a ampliação da área de atuação do servidor. Inciso 20. Estrutura de vencimentos são o conjunto das faixas de vencimentos inerentes ao plano de cargos e vencimentos estabelecidas a partir das médias dos vencimentos pagos por prefeituras selecionadas no mercado de trabalho e o valor relativo do serviço do cargo internamente. Inciso 21. Experiência é a qualificação necessária ao exercício satisfatório das atividades que compõem o cargo. Inciso 22. Faixa de vencimento é a escala de valores dispostos dentro dos limites mínimo e máximo fixados para o cargo, de acordo com seu nível de complexidade / responsabilidade e seu valor relativo no mercado de trabalho. Inciso 23. Formação profissional é o nível de escolaridade mínima exigida para o desempenho das funções definidas para determinado cargo. Inciso 24. Função de confiança / função gratificada é o exercício de encargos e responsabilidades complementares ao cargo permanente do servidor em atividade de direção, assessoramento ou supervisão. Inciso 25. Gestão, que é a atividade, está entre parênteses, abre parênteses, atividade, fecha parênteses. É o conjunto de atividades correlatas quanto à natureza ou processo de trabalho de caráter administrativo. Inciso 26. Grupo ocupacional é o conjunto de classes isoladas ou de carreira com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido para seu desempenho. Inciso 27. Grau de função de confiança / gratificada.
corresponde ao nível de complexidade e responsabilidade das respectivas funções e atribuições a elas inerentes, sendo o referido grau proporcional à hierarquia da estrutura organizacional, assim quanto maior o grau, maior a complexidade da respectiva função. Inciso 28. Internível é a variação percentual entre valores subsequentes da tabela de vencimento. Inciso 29. Intertício é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor se habilite à progressão ou à promoção. Inciso 30. Jornada de trabalho é a carga horária estabelecida para o pleno desempenho das funções definidas no cargo. Inciso 31. Nível é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldade, responsabilidade ou escolaridade, visando determinar a faixa de vencimentos a elas correspondentes. Inciso 32. Nível de vencimento é a posição na tabela de vencimento que identifica o valor do vencimento percebido pelo servidor. Inciso 33. Progressão é a evolução do servidor municipal no cargo que ocupa em razão de aquisição de conhecimentos e competências individuais atribuídas ao cargo. Inciso 34. Promoção por mérito é a movimentação de uma para outra referência de vencimento do cargo ocupado pelo servidor, desde que ele atenda às condições estabelecidas em instrumento que regulamente o processo. Inciso 35. Provimento de cargo é o conjunto de procedimentos que regulamentam o preenchimento das vagas existentes no quadro de lotação de pessoal da Prefeitura. Inciso 36. Quadro de pessoal é o conjunto de cargos efetivos, de cargos em comissão e funções de confiança integrantes da estrutura da administração direta, das autarquias e fundações públicas da Prefeitura de Ananindeua. Inciso 37. Reenquadramento funcional é a correção dos desvios funcionais dos servidores que estejam exercendo atribuições diversas daquelas dos cargos ou funções por eles ocupados, bem como correção de eventuais distorções no provimento de cargos. Inciso 38. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Inciso 39. Salário é retribuição pecuniária pelo exercício de emprego público com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo. Inciso 40. Serviço estratégico, atividade. É o conjunto de atividades correlatas quanto à natureza ou processo de trabalho de caráter técnico. Inciso 41. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Inciso 42. Tabela de vencimento é a escala de valores dispostos em níveis salariais definidos sequencialmente de 101 ao 261. Inciso 43. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação, conforme disposto no inciso 13 do artigo 37 da Constituição Federal. Capítulo 2. Estrutura do plano de cargos, carreiras e remunerações. Isso que significa PCCR, que eu falei lá em cima, eu não sabia também o que significava. Estrutura do plano de cargos, carreiras e remunerações, PCCR. Seção 1. Organização e conteúdo do plano de cargos, carreiras e remunerações, o PCCR. Artigo 3. O plano de cargos, carreiras e remunerações, PCCR, da Prefeitura Municipal de Ananindeua é integrado pelos seguintes conteúdos. Inciso 1. Políticas e diretrizes do PCCR. Inciso 2. Quadros de carreiras. Inciso 3. Quadro de atividades, subatividades e áreas de conhecimento dos cargos. Inciso 4. Quadro de organização da estrutura de vencimentos / salários. Inciso 5. Tabela de níveis de vencimentos / salários. Inciso 6. Quadro de cargos em comissão,
funções de confiança e funções gratificadas. Inciso 7. Quadro de gratificações especiais. Inciso 8. Quadro comparativo de cargos. Inciso 9. Requisitos e atribuições dos cargos X, competências e responsabilidades. Vou ler novamente, porque aqui no site tava tudo junto. Inciso 9, requisitos e atribuições dos cargos. Daí vem o inciso 10, porque tá na mesma linha. Inciso 10, competências e responsabilidades. Inciso 11, implantação do PCCR. Seção 2, dos cargos de provimento efetivo. Artigo 4. Os cargos da carreira de serviço público municipal são estruturados e transformados observando a seguinte nomenclatura. Inciso 1, analista municipal. Inciso 2, técnico municipal. Inciso 3, auxiliar municipal. Artigo 5. Os cargos ocupados e vagos de administrador, advogado, analista de sistema, arquiteto, assistente social, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, agrônomo, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiologia, inspetor de rendas, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, químico industrial, sanitarista, sociólogo, terapeuta ocupacional, administrador escolar, orientador educacional e supervisor escolar da administração direta ficam transformados no cargo de analista municipal. Parágrafo único. Fica criado o cargo de analista municipal no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 6. Os cargos ocupados e vagos de agente de postura e ordem econômica, agente de vigilância ambiental, agente de vigilância sanitária, assistente de administração, cadastrador, desenhista, programador de computador, técnico agrícola, técnico de laboratório, técnico em agrimensura, técnico em contabilidade, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em higiene dental e técnico em saneamento da administração direta ficam transformados no cargo de técnico municipal. Parágrafo único. Fica criado o cargo de técnico municipal no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 7. Os cargos ocupados e vagos de agente de bem-estar social, agente operacional de saúde, auxiliar de administração, auxiliar de enfermagem, auxiliar técnico em computação, agente de serviços gerais, agente de manutenção, agente de segurança, agente de vias públicas, motorista, operador de máquinas, telefonista da administração direta, ficam transformados no cargo de auxiliar municipal. Parágrafo único. Fica criado o cargo de auxiliar municipal no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 8. Os cargos da carreira estratégica de Estado são estruturados e transformados observando a seguinte nomenclatura. Inciso 1, professor. Inciso 2, médico. Inciso 3, odontólogo. Inciso 4, enfermeiro. Inciso 5, auditor fiscal da Receita Municipal. Inciso 6, procurador municipal. Artigo 9. Os cargos de professor pedagógico, professor pedagógico com estudos adicionais, professor pedagógico em licenciatura plena, professor licenciado pleno, professor de educação física ocupados e vagos, ficam transformados em professor. Parágrafo único. Fica criado o cargo de professor no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 10. Fica criado o cargo de médico no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 11. Fica criado o cargo de odontólogo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 12. Fica criado o cargo de enfermeiro no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 13. Fica criado o cargo de auditor fiscal da Receita Municipal no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 14.
fica criado o cargo de procurador municipal no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Artigo 15. Fica em extinção o cargo de técnico em tributação para este não havendo nenhum tipo de acesso. Artigo 16. Os cargos da carreira de Medicina do Trabalho são estruturados e transformados observando a seguinte nomenclatura: inciso 1, médico do trabalho; inciso 2, engenheiro do trabalho. Artigo 17. Fica criado o emprego público de médico do trabalho. Inciso 18. Fica criado o emprego público de engenheiro do trabalho. Artigo 19. Os cargos da carreira especial de governo são estruturados e transformados observando a seguinte nomenclatura: inciso 1, consultor municipal; inciso 2, agente municipal; inciso 3, guarda municipal. Artigo 20. Fica criado o emprego público de consultor municipal. Artigo 21. Fica criado o emprego público de agente municipal. Artigo 22. Fica criado o emprego público de guarda municipal. Artigo 23. Fica reestruturado o plano de carreiras da Prefeitura Municipal de Ananindeua, de que trata a Lei Municipal número 1248, de 29 de dezembro de 95, e demais diplomas legais, que passa a ser organizado e disciplinado na forma deste plano de cargos, carreiras e remunerações, PCCR.